Depois de termos tentado desfazer o estereótipo errado do INFP chorão, que de chorão e fofinho não tem nada, e do INFJ mãe de Ná, que na verdade não possui nenhuma relação supersticiosa com a realidade, nesse vídeo vamos falar sobre as principais diferenças entre esses dois tipos, que erroneamente muitos acham parecidos, mas que são completamente diferentes, pois não possuem nenhuma função psicológica em comum. Já temos aqui no canal os vídeos explicando de maneira mais detalhada cada uma dessas duas personalidades, explicando o porquê desses estereótipos serem errados, por não terem relação com as funções que de fato essas personalidades possuem. Deixaremos eles linkados aqui na descrição do vídeo e no card ali em cima para você conferir, caso ainda não tenha visto. Agora vamos ao vídeo de hoje. O INFP é um tipo racional e o INFJ é um tipo irracional. Uma das diferenças marcantes entre os dois tipos é a natureza das suas funções dominantes. Enquanto o INFP para o Jung seria um tipo racional, o INFJ seria um tipo irracional. Como já explicamos em vídeos anteriores, os tipos racionais seriam os tipos com funções de julgamento como função dominante, sejam elas o sentimento ou o pensamento. Os tipos racionais possuem a preferência de julgar, ou seja, atribuir valores ou conceitos em relação à realidade. No caso dos tipos racionais introvertidos, esse julgamento se caracteriza justamente por uma prevalência do fator subjetivo abstrato em detrimento do objeto externo. O sentimento introvertido do INFP torna seu julgamento mais clivado para os seus critérios subjetivos, dando mais importância para eles do que para a realidade objetiva externa, que na maioria das vezes será rejeitada por ele. Esse tipo demonstra certo distanciamento, impassibilidade e até mesmo certa frieza em relação à realidade externa. Por isso, costumam não ser tão bem compreendidos ou vistos como enigmáticos, pois nunca conseguirão transmitir de fato a complexidade do seu julgamento interno. Já os tipos irracionais possuem como função dominante uma função de percepção, sendo ela a sensação ou a intuição. Quando se trata de um tipo irracional introvertido, sua atividade interna é praticamente inalcançável e imperceptível, o que torna muito difícil, segundo Jung, de saber realmente o que se passa através de alguma manifestação externa. O processo intuitivo do INFJ, portanto, só vai conseguir ser expressado minimamente através de sua função auxiliar, o sentimento extrovertido. Por ter a intuição introvertida como dominante, o INFJ muitas vezes também é incompreendido ou até mesmo deslocado em relação ao mundo externo, assim como o INFP, pois em ambos existe essa dificuldade de externalização do processo principal de seus psiquismos. Podemos dizer então que o movimento mais natural do INFP é estar sempre em um primeiro momento atribuindo internamente valores, opiniões e julgamentos em relação aos seus sentimentos sobre os objetos e situações, enquanto que para o INFJ o movimento principal e mais natural será uma percepção interna e intuitiva de imagens, padrões e insights que ainda não estão concretamente manifestados ou captando abstrações que estejam por detrás da realidade concreta, sem a preocupação primordial de atribuir valor ou não ao que é percebido. O julgamento sentimental do INFP é introvertido e do INFJ é extrovertido. A função de sentimento é a função que usamos para atribuir valor ou desvalor a determinado conteúdo ou objeto. É a função onde julgamos se algo nos agrada ou desagrada, se é aceitável ou repulsivo, recusável. Jung explica que essa função é de origem subjetiva, no sentido de não ser um processo secundário, que exige a percepção anterior para sua produção. Sendo assim, o sentimento pode ser produzido independentemente de estímulos externos. Diferentemente da função pensamento, o sentimento não irá fazer conexões conceituais, mas irá definir se determinados conteúdos serão subjetivamente aceitos ou recusados. Justamente por ser uma função subjetiva, ela é difícil de ser teorizada ou conceituada de maneira exata, pois não se trata de nada conceitual e muito menos exato. Apesar da origem subjetiva dessa função, ela poderá sim estar direcionada para a realidade externa, caso ela tenha à sua disposição extrovertida. O que diferenciará o sentimento introvertido do extrovertido vai ser justamente essa prevalência ou importância maior dada para os conteúdos objetivos e concretos, no caso do sentimento extrovertido,
ou a inclinação maior para conteúdos subjetivos e abstratos, desvalorizando ou até mesmo desprezando em certo nível os conteúdos externos, no caso do sentimento introvertido. O INFP possui o sentimento introvertido, FI, como função dominante. Isso significa que esse tipo direciona seu psiquismo preferencialmente para seus valores internos e abstratos, que muitas vezes não encontram tradução e nem correspondência direta e objetiva na realidade externa, devido à sua complexidade e profundidade subjetiva. Podemos dizer que o INFP se blinda das influências externas na sua forma de atribuir valores, tentando se defender, pois os impactos dessas influências serão sempre muito profundos internamente. O INFP também não possui a mínima pretensão consciente de influenciar a realidade externa, tentando preservar sua independência em relação aos objetos. Já o INFJ possuirá um julgamento sentimental que se adaptará mais facilmente ao que a situação objetiva espera dele, bem como exercer uma influência mais direta em relação à realidade concreta, tendo mais abertura para ser influenciado ou para influenciar os valores externos. Entretanto, o INFJ ainda terá a dominância da intuição introvertida, fazendo com que o seu julgamento extrovertido fique em segundo plano, pois haverá uma preferência pela mera contemplação das suas intuições. Por isso, o INFJ pode não ter um senso de moralidade tão prevalente quanto os tipos de personalidade racionais, pois o seu processo de julgamento das percepções vem em um segundo momento e dependerão do quão maduras e desenvolvidas estejam as suas funções de julgamento. Jung afirma que, quanto mais concreto for o sentir, tanto mais subjetivo e pessoal será o valor por ele outorgado, e quanto mais abstrato for, tanto mais geral e objetivo será o valor que conceda. O que nos mostra que os valores gerais e objetivos do INFJ terão suas raízes inconscientes em sua lógica racional subjetiva, advinda do pensamento introvertido, bem como a abstração e subjetivismo do sentimento introvertido do INFP terá raízes inconscientes na conceitualização objetiva e generalizadora do seu pensamento extrovertido. Por isso, muitas vezes o INFP, mesmo não querendo conscientemente influenciar a realidade externa, acaba por muitas vezes, inconscientemente, influenciá-la de maneira demasiadamente concreta, sem se dar conta que suas abstrações podem se tornar uma confirmação das leis gerais do seu pensamento reprimido. Bem como o INFJ poderá inconscientemente transparecer muito de suas próprias razões pessoais em seu julgamento sentimental, que conscientemente para ele é objetivamente impessoal. O mito de que o INFJ será necessariamente mais sociável, amigável ou coletivista do que o INFP é equivocado. Os dois tipos podem ter uma tendência de certa reclusão e diferenciamento. Porém, isso vai acontecer por processos bem diferentes. Se o código moral interno de um INFP for baseado em valores como altruísmo, compaixão, servidão e coletividade, ele pode ser até mais afável do que o INFJ, que às vezes pode ser ou ficar até um pouco amargurado ao sentir que a realidade social externa não reflete um valor objetivamente seguido pela maioria, bem como pela sua desconexão com os estímulos externos por conta da SE inferior. O INFP vai sim ser mais reservado e impassível quanto aos seus valores e não se moldará tão facilmente como o INFJ. Porém, o INFJ, por ser mais objetivo com valores e sentimentos, pode também aparentar certa impessoalidade de início. Ou seja, nem todo INFP vai ser um gótico solitário, triste e rebelde, assim como nem todo INFJ vai ser um bom samaritano. As intuições deles também terão atitudes diferentes. Embora ambos sejam tipos que têm a intuição como percepção preferencial, suas intuições têm direções opostas. Enquanto a intuição do INFP é extrovertida e secundária, ou seja, fica sempre sob os domínios da FI, a intuição do INFJ é introvertida e é sua função dominante. A intuição extrovertida do INFP funciona de forma mais dependente aos objetos, percebendo neles as possibilidades e potencialidades que lhe pareçam interessantes e que respeitem os limites e coerência valorativa interna provinda do seu sentimento introvertido. A NE percebe nas situações estáveis e no entendimento concreto do objeto uma espécie de prisão, da qual é necessário escapar por meio da visualização de cenários que não estejam ainda manifestos ou que sejam novos. Ou seja, para essa função, o que importa são as possibilidades, e não o que está manifestado no aqui e agora, mesmo que esse objeto manifestado seja o gatilho para esse processo.
Já a intuição introvertida dominante do INFJ percebe e aprende de maneira interna os conteúdos provindos do inconsciente coletivo. Sua atenção é voltada para as imagens arquetípicas do fundo da consciência, fazendo com que o INFJ tenha vislumbres e insights muito poderosos com relação à totalidade, percebendo de maneira mais global as tendências, padrões e imagens que pairam por trás dos fatos concretos. A NI irá contemplar as imagens percebidas, sem atribuir a estas valores ou significados. Jung dizia que havia na NI uma busca pela estética dessas imagens. O importante é o perceber, sem, no entanto, retirar destas qualquer caráter moral ou pessoal. A atitude valorativa sempre irá depender do desenvolvimento das funções judicativas do INFJ. As maiores dificuldades de cada um. Assim como todas as demais funções, as funções inferiores desses dois tipos serão diferentes e exercerão impactos distintos neles. A função inferior é a função mais inconsciente, indiferenciada e desintegrada que temos em nosso tipo psicológico. Ela está mais próxima da nossa sombra do que da nossa consciência. O acesso dessa função à consciência será sempre muito breve e momentâneo, como que apenas uma visita passageira sobre a qual não temos o controle consciente. Quanto mais reprimida essa função está em relação à função dominante, mais forte será a sua influência descontrolada na vida do sujeito, podendo até mesmo gerar algumas dificuldades ou problemas. Entretanto, integrá-la é uma parte importante do nosso processo de individuação, ou seja, de tornarmos uma totalidade que é muito maior e mais complexa do que as nossas personas e o nosso ego. O INFJ possui a sensação extrovertida, SE, como função inferior, o que faz com que a realidade concreta que é sensorialmente percebida por ele seja reprimida, ou seja, se torna inconsciente ou muito distante de sua percepção. O INFJ pode, portanto, ter uma tendência a negligenciar suas necessidades físicas, ou a ter momentos onde se entrega ao intenso exagero de estímulos sensoriais. A SE inferior pode tornar o INFJ bastante distanciado dos fatos concretos, pois automaticamente seu psiquismo é dirigido para suas intuições internas. Por isso, ele pode acabar percebendo a realidade concreta de maneira imprecisa, ou tirar conclusões equivocadas sobre ela, por acabar desprezando os dados sensoriais, pois eles não os apreendem conscientemente. Em alguns casos extremos, esse desprendimento demasiado da realidade sensorial concreta pode gerar alguns quadros de despersonalização. Como mencionamos em nosso vídeo sobre os INFPs, o pensamento extrovertido TE inferior, quando demasiadamente desequilibrado, pode tornar o INFP inconscientemente tirânico ou egocêntrico, ao transformar os seus valores pessoais em leis gerais para a realidade externa, justamente por conta da sua inflexibilidade em relação aos objetos. Muitas vezes ele pode fazer com que a realidade externa se adapte aos seus critérios internos, por exercer uma influência inconsciente em relação a ela. A Von Franz afirma também que o pensamento extrovertido inferior pode se manifestar como uma monomania intelectual, ou seja, pode acontecer do pensamento extrovertido atravessar a FI, fazendo com que o INFP se apegue a poucas ideias e produza sobre elas muitos materiais, como que uma produção em série sobre um determinado tema, como a gente pode observar, por exemplo, nas obras do Andy Warhol. Procrastinação. Existe uma ideia equivocada de que os tipos perceptivos, que possuem P em sua sigla, seriam procrastinadores, enquanto os tipos julgadores, que possuem J em sua sigla, não seriam. Entretanto, como já vimos, o J e o P apenas indicam se o tipo terá uma função de julgamento ou de percepção extrovertida, como dominante ou auxiliar. A questão da procrastinação é complexa, pois esses dois tipos são intuitivos, ou seja, de uma forma ou de outra, eles podem ter uma tendência a serem idealistas, sonhadores ou terem a cabeça nas nuvens, seja considerando uma infinidade de possibilidades da realidade se manifestar, como no caso do INFP, ou seja contemplando uma infinidade de dimensões convergentes e abstratas, como no caso do INFJ. O INFJ, mesmo tendo o J na sigla, não deixa de ser intuitivo, portanto, também bastante idealista e com certo desprendimento da realidade material, e por isso pode também acabar procrastinando, mesmo que por maneiras e processos diferentes do que o INFP. O forte idealismo do INFJ pode colocá-lo em estados de paralisação em relação às coisas, por muitas vezes ter certa relutância em fazer as coisas por fazer. Daí acabam que as coisas precisam ter para ele uma coerência interna entre a NI e a TI e um significado maior para que ele se sinta motivado a ir lá e fazer, o que pode acarretar que eles acabem gastando mais tempo se planejando e arquitetando e se preparando do que realmente colocando os planejamentos em prática.
Pode ser que um INFJ tenha mais facilidade em executar tarefas demandadas externamente por conta da sua função de julgamento ser extrovertida, mas o movimento interno de fazer por si vai ser sempre mais demorado, mesmo que seja mais organizado. Já o INFP pode ter uma certa tendência procrastinadora, porque não será compromissado com as estruturas e obrigações externas ou convencionais, devido ao pensamento extrovertido inferior. Encerramos esse vídeo por aqui. Não deixe de avaliar o vídeo, de compartilhar com seus conhecidos e de dizer aí nos comentários as suas dúvidas, opiniões e impressões. Muito obrigada por nos acompanhar e até o próximo vídeo.